Eu queria saber se você já conseguiu a sua gravata para rodar jogos com Ray Tracing, com tudo no Ultra em 4K. Claro que eu tô falando da RTX 3080 Ti. Foi o novo lançamento da Nvidia e se você tá pensando em comprar uma placa de vídeo daquelas bem poderosas ou bem elite, a RTX 3080 Ti pode ser a placa para você. Mas no que é que a Nvidia nos surpreendeu? Basicamente, além de mudar o nome das RTX 3080 Ti, a gente não viu nenhuma mudança super sensacional das RTX 3080 Ti. A gente já tem os reviews que saíram antes do lançamento para você ter um tempo de ver a performance que você não vai conseguir comprar. Afinal, as placas vão estar disponíveis em números ultra limitados. O que eu acho que essa também não é uma surpresa. Não consigo imaginar qualquer pessoa sendo pega de surpresa pela baixa disponibilidade de chips. Afinal, não tem nem a RTX 3080 para comprar, nem 3090, quem dirá a 3080 Ti. A ideia da Nvidia não foi tão ruim assim. Eles pensaram, bom, a gente tem uma RTX 3090, que é um chip mais caro, nós estamos passando por dificuldades com chips. De repente, se a gente aproveita essa placa e faz com metade da VRAM, metade da memória de vídeo, a gente ocupa também metade do PCB, afinal não preciso colocar memórias embaixo, você não precisa colocar outro layer de memória para conseguir 24 GB. Isso vai economizar nos chips, a gente vai conseguir entregar o dobro do que a gente ia entregar, ao invés de eu ter que colocar 24 GB, com 24 GB eu faço duas RTX 3080 Ti, ao invés de apenas uma 3090, e com isso eu consigo aproveitar a produtividade aí dos chips de RTX 3080 Ti. Infelizmente não vai mudar muita coisa, é só uma placa que provavelmente vai cair na mão dos mineradores, que ainda, pelo menos até o momento do lançamento da placa, ainda não tinham descoberto nenhuma forma de quebrar o algoritmo. Ou eles simplesmente não estão se importando por enquanto, mas por enquanto essas placas que foram lançadas agora, todas as placas que foram lançadas depois da série LHR da Nvidia, ou Low Hash Rate, que diminuiu o hash rate, a mineração em Ethereum, todas as placas vêm com uma limitação e a placa consegue minerar metade. Na verdade, esse foi o benchmark mais interessante que você deve ter visto. As pessoas estão fazendo basicamente benchmark de mineração, que é porque tem servido placa de vídeo, mas eu sei, você deve estar esperançoso. Fala, não, cara, pera, mas aí você está sendo muito hater, porque a Nvidia lançou essa placa porque ela precisa gerar disponibilidade no mercado. Afinal, quanto mais chips você lança, mais variantes, é um aproveitamento do chip da RTX 3090, ou seja, um corte do chip da 3090. Quando você não consegue utilizar todo o potencial do chip, você pode cortar ele para uma versão inferior. As especificações são bem próximas, vocês já devem ter visto, 12 GB de memória GDDR6, a mesma GPU, com um pouco menos de CUDA Core, RT Core e Tensor Core, e com clock levemente menor. O consumo não é muito levemente menor, e na verdade em alguns casos pode ser até maior em modelos custom, né? Quando você solta a boiada, aí haja conta de luz. A intenção pode ter sido boa. O único problema, na verdade, é em relação ao preço. E aí por que a gente já está falando do preço antes mesmo de falar do desempenho? Porque o desempenho, como eu já falei para vocês algumas vezes antes mesmo do lançamento, sem sequer saber qual seria o desempenho da placa, a gente já conseguia premeditar. Afinal, ela é uma RTX 3090 cortada. Não muito cortada, porque senão também ela vira uma 3080. E a 3080 já não tinha exatamente uma diferença tão grande para a RTX 3090. Existe a diferença, em percentuais pode até soar bonito, por assim dizer. Você olha e fala, nossa, quantos por cento? Mas em FPS mesmo não é uma coisa exatamente relevante. Nos casos onde você mais precisa, às vezes um 10 ou 15% nem é tanta coisa assim. Se a sua placa roda a 40 FPS, 10 FPS para rodar 44 FPS em 4K não é exatamente o que vai resolver. A placa custa $1.199, também conhecido como $1.200, pelo menos para o Picard. Eu acho que só para ele e para as 14 pessoas felizardas no mundo inteiro que vão conseguir pegar uma placa no lançamento, já que a placa vai ser vendida fisicamente online, como sempre, não se sabe quantas, logicamente que a Nvidia nem tem motivos para falar assim, olha, eu tenho tantas RTX 3080 Ti para vender no mundo, mas a gente sabe que a disponibilidade não vai ser mil maravilhas. Talvez seja melhor do que uma 3090, afinal se você tem GPU sobrando, coisa que não está tendo, você poderia, em tese, produzir duas placas ao invés de produzir uma.
Mas a verdade é que a disponibilidade vai ser baixa, como está sendo de qualquer coisa. Não é uma exclusividade da Nvidia. Qualquer coisa que você lança está sendo bem difícil de conseguir entregar para o público. Seja você a Apple, a Intel, Tesla ou a Toyota. Não está muito fácil de entregar nada que possua componentes como chips, memórias, enfim. A 3080 Ti não vai ter uma disponibilidade melhor, pelo menos não é o que aparenta. Afinal, não mudou nada no mercado. Afinal, é uma placa que é praticamente uma 3090 com metade da memória. É isso, não teve nenhuma alteração. A Nvidia não foi lá e simplesmente abriu mais uma Foundry e começou a tirar chips do nada. Não, infelizmente não. Então a gente acaba nem se apegando ao desempenho, porque o desempenho, como eu disse, já seria conhecido. O que esperar? É uma placa que é um pouco melhor do que a 3080. Mas você fala, nossa, um pouco? Mas tem alguns casos que vai até tantos por cento. É um pouco porque ela não consegue entregar o mesmo percentual de diferença de desempenho. Nas gerações anteriores, o que a gente costumava ver era uma X80 Ti, ou TI, com desempenho de uma Titanium, uma Titan. Lembram das Titan? Pois é, a gente não teve a Titan nessa geração, a gente teve a 3090. E aí, para você ter um desempenho de 3090, que a gente já conhecia que não era muito longe da 3080, acabou que não foi uma grande revolução. E nessa geração, para ajudar, a AMD ainda trouxe a 6900 XT, que é uma placa que é a mesma coisa, ela é um pouco melhor do que a 3080, custa do que a 6800 XT no caso, custa bem mais caro e não traz a mesma diferença de performance em relação ao preço. Então ela não entrega 50% mais performance cobrando 50% mais do preço. E não ficou muito longe. Na verdade, como eu disse, nenhuma placa de vídeo, acho que nada está sendo praticado no preço sugerido pelo fabricante, o bom e velho MSRP. Mas a 3080 foi um chute na canela. $1.199 não é exatamente o dobro, mas é quase o dobro da RTX 3080. E ela não entrega esse desempenho mais, assim como a 3090, que é mais do que o dobro, e não entrega esse desempenho todo. Então fica difícil entender exatamente por que a Nvidia tá. A gente pode imaginar que talvez seja por isso. Ah, eu tô pensando aqui que seria uma boa, porque afinal de contas a gente consegue produzir mais placas, é menos complexo, talvez mais barato. Mas esse barato vai pra onde? Porque pra gente não vai. Essa é a questão toda. O barato não tá vindo pra gente. Porque $1.199 não é exatamente barato. E é curioso, porque a Nvidia nem precisaria colocar esse preço, porque ele não vai ser praticado mesmo. Então, se fosse para ser colocado um preço fictício, por que não colocar $1.000? Pelo menos para ser o preço da 6900 XT, que cá entre nós também não é uma placa que se recomende para ninguém. Pra ninguém. Na verdade, ela só tá sendo recomendada porque ela, por vezes, tá num preço melhor do que uma 3080. Mas isso aí já é um outro universo. Aí é um momento de preços malucos que não faz diferença. E esse cenário basicamente é o que torna o lançamento tão chato. Não me entendam mal, o desempenho da 3080 Ti não é ruim. É um desempenho muito bom, na verdade. Um excelente desempenho. Performance por watt talvez não seja melhor, mas ainda tem uma performance muito boa e uma grande maioria de jogos consegue entregar uma performance maior do que a concorrência. Colar na 3090, às vezes passar a 3090, tem um desempenho maior do que a 3080, sim. Mas no cenário atual fica meio perdido. E se fosse num cenário ideal, não num cenário atual, no ideal também não seria mil maravilhas. Você cobrar $300 a menos do que a sua placa flagship para entregar praticamente o mesmo desempenho com metade da memória, fica um pouco difícil. Talvez quem possa salvar seja a RTX 3070 Ti. Mas a RTX 3070 Ti também não foi aquela placa que empolgou. Ela vem com memória GDDR6X e traz apenas 8 GB. Enquanto ela poderia trazer pelo menos uns 10 GB, já para fazer um pouquinho de barulho contra a concorrência. Lembrando que a AMD está trazendo as placas rivais com 16 GB de memória. Isso também pode, de repente, desencadear um movimento da AMD de fazer a mesma coisa. Trazer uma outra placa, um refresh, uma 6950XT ou 6850XT, para poder bater com as Ti. Mas, por enquanto, se você não viu o desempenho, eu vou resumir para você, sem você ver nenhum benchmark, sem você ver nenhum teste. É mais do que a 3080, às vezes menos do que a 3090, às vezes igual, raramente acima e quando acima praticamente nada por cento. Essa é a performance da 3080 Ti, o preço dela
praticamente uma 3090, a disponibilidade a mesma coisa que a gente já está acostumado, o consumo a mesma coisa que a gente já está acostumado, salvo algumas exceções de modelos custom malucos. E esse foi o lançamento empolgante. Na verdade, o lançamento do DLSS para o Red Dead Redemption 2 eu acho que por enquanto foi o mais empolgante. Além da nova versão de gravata e, claro, do Pickard apresentando a conferência da Nvidia. Mas é triste porque só coroa o momento ruim. Sinceramente, o timing não foi bom. A necessidade da 3080 Ti ainda é discutível. Nas outras gerações, uma 1080 Ti era uma placa perfeitamente aceitável no mercado pelo preço que ela vinha, pela performance que ela entregava em relação a uma Titan e pela performance que ela entregava em relação a uma 1080. Quem não lembra de quem comprou uma 1080 e chorou horrores quando saiu uma 1080 Ti? Pois é. O mesmo com a 2080 Super. A 2080 Ti foi relativamente bem em relação a 2080 ou 2080 Super que seja, mas o preço dela já não era convidativo. Então parece que o preço da 2080 Ti veio para ficar. É claro, a 3080 ainda é uma excelente placa, você consegue fazer praticamente tudo, mas o preço da 3080 Ti e o da 2080 Ti são bem similares, né? Nos trazem recordações. E aí eu vou deixar um questionamento para vocês. Se a Nvidia disse que a 3090 não era uma placa para gamers, por conta de todo o poder de processamento e o custo e a VRAM, será que era só a VRAM no fim das contas? Será que a 3090 era uma placa gamer, mas, sei lá, comparar com uma 6900XT ou uma 6800XT não era tão empolgante assim, ou com uma 3080? Fica aí a dúvida. Se a 3090 não era gamer, agora foi só tirar metade da memória e de repente ela virou gamer, mas cobrando só $300 a menos. Em relação a disponibilidades no Brasil, é a resposta. O preço. Se vão comprar? Sim. Se vai sobrar em estoque? Nenhuma. É só não comprar que o preço baixa, mas não vai sobrar nada em estoque. E a verdade é que isso praticamente se aplica para qualquer placa que foi lançada depois de toda essa crise. Porque não importa quanto você vai cobrar, as pessoas simplesmente vão comprar. Não interessa qual placa de vídeo você está vendendo, qual o super desempenho, se teve um salto relevante, não teve, se tem uma excelente performance por watt. Nada disso importa muito, porque o que está importando é a disponibilidade e o preço. Então, desde que tenha disponível e desde que esteja no preço praticável pelos cambistas, pelos scalpers, a placa vai ser vendida. Se ela foi empolgante? Não. Eu acho que foi a Titan, ou a Ti, menos empolgante dos últimos anos. Ainda uma placa poderosa, ainda uma placa com bom desempenho, aliás, com excelente desempenho, mas não lembra muito aquelas Titan do passado. Mas o que vocês acham? Deixa aí nos comentários, digam o que vocês acharam das Titan, ou não, das Titan não, das Titan cortadas, das Ti, da RTX 3080 Ti. Se você já teve alguma TI no passado e se você acha que agora é esse patamar de TI que a gente vai ver daqui pra frente, deixa aí nos comentários.